Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, venho gravar este vídeo, que eu espero fazer um vídeo breve, né? Primeiramente para agradecer a todos vocês pelas orações, pela assistência que tem me prestado nesse nosso apostolado. Já estamos caminhando para o número de 10 mil inscritos no nosso canal, e então agradeço muito a todos vocês pela credibilidade que têm confiado à minha pessoa. Hoje gostaria de fazer alguns esclarecimentos que eu considero oportunos. O primeiro deles é uma defesa do meu apostolado. Recentemente recebi uma acusação que eu considero bastante injusta, e uma acusação de uma pessoa que até então eu considerava como amiga, É um seminarista aqui da Resistência que me acusou de fatimicida, fatimicida ou assassino de Fátima. Uma acusação bem grave, bastante grave. Isso porque naquela minha série, Dom Lefebvre, um bispo vestido de branco, eu faço uma interpretação da terceira parte do Segredo, uma interpretação que eu considero válida, embora eu não seja teólogo, sou um historiador, mas considero válida porque aplico nessa exegese, nessa interpretação, dois fatos históricos muito relevantes do século XX. A apostasia promovida pelo Concílio Vaticano II e a reação de Dom Marcelo Lefebvre. E eu disse que, sob um certo aspecto, parece que a profecia, ou essa parte do terceiro segredo, esse texto que complementa o segredo de Fátima, ele me parece uma profecia que se aplica muito bem ao Concílio Vaticano II e a Dom Lefebvre. Portanto, isso já teria sido cumprido. Mas eu não digo que com isso Fátima se encerra. Por quê? Porque há pelo menos 3 fatores que os fatimistas, novamente aqui me referindo a estes que se utilizam de uma historiografia de Fátima para aplicar a essa historiografia uma interpretação, eles esquecem que existem 3 fatores que fazem com que esta mesma historiografia de Fátima seja passível de uma revisão histórica. Eu, como historiador, defendo sempre a revisão histórica, o chamado revisionismo histórico. Por quê? Porque há certas historiografias, certo conjunto de interpretação histórica que caducam com novas informações que possam, porventura, surgir para complementar os dados daquela informação, daquele montante de informações sobre determinados fatos históricos. E com relação a Fátima, nós temos 3 pontos que justificam um revisionismo histórico de Fátima. O primeiro ponto, o segredo revelado pelo Vaticano em 2000. O montante da historiografia de Fátima que os fatimistas utilizam geralmente corresponde a um período anterior ao ano 2000. É desde o início das aparições, em 1917, até a década de 90. Aí está condensado boa parte da historiografia de Fátima. Então, um dado novo foi a revelação dessa terceira parte do segredo pelo Vaticano no ano 2000. E os fatimistas parecem que simplesmente jogam no lixo essa terceira parte do segredo. Não tem o menor interesse por ela. Segundo fato, muito importante, é que em 2013 o Carmelo de Coimbra publicou este livro, Um Caminho sob o Olhar de Maria, e 2013. E neste livro aparecem trechos de um diário da irmã Lúcia. Ora, até então nós conhecíamos as memórias da irmã Lúcia.
Agora, que há um diário da irmã Lúcia, isso foi revelado recentemente. A irmã Lúcia escreveu um diário a partir de 1944 chamado Meu Caminho. O Carmelo de Coimbra publicou alguma coisa deste diário neste livro. E ainda há um tanto de outros escritos da irmã Lúcia, manuscritos, escritos à mão, autênticos e verdadeiros da irmã Lúcia, que ainda não foram publicados. Alguma coisa foi publicada aqui, e o que foi publicado aqui já é bastante revelador e suficiente para se fazer um revisionismo de Fátima. E o terceiro ponto importante é o dado que Sister Lucy Truth levantou, apresentando evidências e provas de que houve uma impostora no lugar da irmã Lúcia. Então esses três fatos aqui são suficientes para se fazer uma revisão histórica de Fátima. E há mais ainda para surgir, Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que a terceira parte do Segredo de Fátima, aquela visão profética, existem alguns dados interessantes neste mesmo livro, porque lembre-se os senhores que eu disse numa outra aula, se não me engano a primeira aula dessa série, Fátima, a irmã Lúcia, um mistério dentro de outro mistério, eu disse que o cardeal Tarcísio Bertoni foi à televisão para poder, na época ele estava numa disputa polêmica com o autor italiano, o jornalista Antônio Sotti, que havia publicado um livro chamado O Quarto Segredo de Fátima. Ora, nem o Antônio Sotti e nem o cardeal Tarcísio Bertoni conheciam esses escritos da irmã Lúcia, que só apareceram em 2013 neste livro. E neste programa de televisão, o cardeal Bertoni apresenta o envelope, e no envelope está escrito a data para ser aberta em 1960. E ele havia conversado com a irmã Lúcia, a falsa irmã Lúcia, uma conversa privada que não há nenhum registro, e nessa conversa ele transcreveu a conversa dizendo que a data de 1960 tinha sido invenção da própria irmã Lúcia. Ela mesma teria admitido que foi ela que colocou essa data da própria cabeça dela. Mas aí quando a gente pega esse trecho do diário dela, quando ela descreve o momento em que ela escreveu, o terceiro segredo, ela diz, citando Nossa Senhora, ela diz assim: Nossa Senhora disse para ela: não temas, quis Deus provar a tua obediência, fé e humildade. Está em paz e escreve o que te mandam, não porém o que te é dado a entender do seu significado. Isso aqui para nós já deixa claro que tem um significado, tem uma chave de interpretação que a irmã Lúcia sabia. E que a Nossa Senhora disse para que ela não escrevesse. Ela deveria escrever só a visão. Continuando, Nossa Senhora dizendo: depois de escrito, encerra-o no envelope, fecha-o e lacra-o, escreve por fora, que só pode ser aberto em 1960 pelo senhor cardeal patriarca de Lisboa ou pelo senhor bispo de Leiria. Então está aqui a data, foi Nossa Senhora que mandou escrever. E há um dado interessante que logo após esse texto, a irmã Lúcia acrescenta no seu diário. Ela tinha acabado de escrever aquela visão do terceiro segredo, e depois ela acrescenta nesse diário um texto que não está nesse texto do terceiro segredo, mas que está perfeitamente de acordo se a gente aplicar ele como continuidade desse terceiro segredo. Se a gente pegar esse texto que eu vou ler agora e aplicar ele logo em seguida ao final do texto que ela escreveu do terceiro segredo, nós vamos ver que há uma continuidade, há uma coerência. Observem, ela diz: e senti o Espírito inundado por um mistério de luz que é Deus, e nele vi e ouvi. A ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Lembra que ela havia falado lá do anjo, com uma espada como chama, toca,
é o eixo da terra. A terra estremece, montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo, num redemoinho, moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz suave que dizia: no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Santa, católica e apostólica. Na eternidade, o céu. Olha que interessante, né? Uma só igreja, uma só fé. Nada ecumênico isso daqui, né? Apenas passou a maior força do sobrenatural. Aqui ela já conclui, né? Fui escrever e filo sem dificuldade no dia 3 de janeiro de 1944, de joelhos apoiadas sobre a cama que me servia de mesa. Então aí ela escreve essa terceira parte do segredo. Observa que esse texto que eu acabei de ler, ele está em perfeita continuidade de gênero, de estilo, né? Com a visão da terceira parte do segredo. Então, me parece que a mensagem de Fátima não se encerrou, né? Existe algo ainda para acontecer. Então eu não sou fatimicida. Fatimicida são os modernistas, né? E, por extensão, os próprios fatimistas, que aplicam uma interpretação da mensagem de Fátima idêntica à que é aplicada pelos modernistas. Ou seja, uma mensagem de Fátima voltada apenas para este mundo. Uma mensagem de Fátima voltada apenas para a paz mundial. E não para a vida eterna. Bom, agora eu gostaria de falar sobre o vídeo, né, do bispo Vitus Wander, né, que é um bispo modernista, aposentado, e que agora se encontra em domicílio no Seminário da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Esse vídeo foi apresentado com muito otimismo, né, pela mídia católica, as mídias da direita católica, que são continuistas ou são modernistas, né, seguidores de Bento XVI e da chamada hermenêutica da continuidade. Eu gostaria de apontar algumas imprecisões deste vídeo para que os meus amigos do canal assistam este vídeo com um olhar um pouco mais cauteloso, um pouco mais prudente. Primeiro que o bispo Wander, ele parece-me atacar diretamente ao Papa Francisco. E, por outro lado, ele não faz o mesmo com relação ao Papa Bento XVI e ao Papa Paulo VI, nem ao Papa João Paulo II. Parece que o problema com relação à tradição começa com o Papa Francisco. O Papa Francisco está em confronto direto com a tradição, desde que publicou o Traditionis Custodes, né, que é um decreto claramente contrário à estratégia de Bento XVI com o Summorum Pontifico, o motu próprio, né, que eu já vou falar dele daqui a pouquinho. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é quando o bispo Wander ele cita, num determinado momento, que as excomunhões de Dom Lefebvre e de Dom Antônio de Castro Maia foram levantadas por Bento XVI. Isto é uma informação falsa, né? As excomunhões que foram levantadas foram a dos 4 bispos sagrados por Dom Lefebvre em 1988. O cardeal Castrillon Royos, que fez o documento que levantava essas excomunhões, ele não cita nesse documento nem Monsieur Lefebvre e nem Dom Antônio de Castro Maia. E, perguntado por um fiel sobre esse fato, ou seja, se ele teria levantado as excomunhões também de Dom Lefebvre
e de Dom Antônio de Castro Maia, ele respondeu que não, que o documento não se aplicava nem a Dom Lefebvre nem a Dom Antônio de Castro Maia, porque ambos já haviam morrido e que o problema deles agora seria com Deus. Segundo ponto, com relação também a essa questão do levantamento das excomunhões, é que nós sabemos que isto foi uma estratégia de Bento XVI, isso foi confessado pelo próprio secretário de Bento XVI, recentemente no seu livro, Georg Genswein, quando ele disse que isto era uma estratégia de Bento XVI para afastar os fiéis de Dom Lefebvre. Ou seja, era uma armadilha para abocanhar a fraternidade sacerdotal São Pio X. E mesmo assim, essas excomunhões, entre aspas, elas foram iníquas, elas foram ilícitas e elas foram injustas. Portanto, não foram excomunhões propriamente ditas. Elas foram detrações e foram certamente uma sentença de morte para Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia. O efeito disso foi de fato a morte de Dom Lefebvre em 1991 e de Dom Antônio de Castro Maia. E ainda nesse mesmo ano, 1991, essa mesma mão que assinou essa iníqua excomunhão de Dom Antônio e de Dom Lefebvre, essa mesma mão de João Paulo II, passou a apresentar os primeiros sinais do mal de Parkinson. Segundo ponto que eu gostaria de salientar, é que nessa entrevista o bispo Vitus Wonder ele se refere ao Papa Francisco como perseguidor da tradição, o que é verdade. Disse que gostaria de perguntar ao Papa Francisco por que é que ele tira o pão da boca dos seus filhos, se referindo à missa tradicional, a missa de São Pio V, a missa tridentina. E eu pergunto, e me estendendo um pouco sobre essa postura do bispo Wonder, quando ele diz que Francisco deve aceitar a tradição, que Roma deve aceitar a tradição, eu digo que não é o que nós deveríamos pedir. Nós deveríamos pedir, por direito, era que Roma retornasse à tradição e não aceitar a tradição. São coisas diferentes. Aceitar é uma coisa e retornar é outra, bem diferente. Roma aceitar a tradição não será difícil, não se enganem. Roma aceita tudo, aceita tudo. E aceitar a tradição será só mais uma coisa que Roma aceitará. E aí nós teremos uma reserva de tradicionalistas fechados, presos sob a jurisdição e sob o controle de Roma. Não, Roma deve retornar à tradição, deve fazer o caminho de volta, aquele caminho que Roma abandonou com o concílio. E Roma foi para outra direção. Roma deve retomar aquele ponto inicial e voltar da sua apostasia. É isso que nós devemos pedir de Roma. E o terceiro ponto é quando ele diz que Roma deve fazer um pedido de perdão à fraternidade sacerdotal São Pio X. Eu diria mais. Eu diria que Roma fazer um pedido de perdão à fraternidade não resolve o problema, porque Roma pede perdão para todo mundo. Roma pede perdão para cigano, pede perdão para LGBT, não é? Não vai ter problema para Roma pedir perdão à fraternidade São Pio X. Roma deve pedir perdão à Igreja Católica. Roma deve pedir perdão a nosso Senhor Jesus Cristo por tê-lo negado 1 milhão de vezes desde o concílio. Roma deve pedir perdão a Deus. A fraternidade é o que resta da Igreja Católica. Pedir perdão à fraternidade como fraternidade não resolve o problema. Roma precisa se arrepender, precisa retornar à fé católica, precisa pedir perdão a nosso Senhor Jesus Cristo pelo concílio e por todos esses anos de apostasia
que levaram tantas almas à perdição. Meus queridos amigos, fiquem com Deus, não se enganem, não se iludam com essas palavras do bispo Vitor Zwonder. É um jogo de palavras que é sedutor, mas não basta para nós. As coisas têm que ser absolutamente claras. A fraternidade que se cuide, que abra seus olhos. Deveriam os superior da fraternidade, os seus bispos, se pronunciarem dizendo que o que o bispo Vitor Zwonder disse nessa entrevista não representa a fraternidade. A fraternidade não deve se dar por satisfeita com o que foi dito pelo bispo Vitor Zwonder. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.